Alugar um imóvel já não é nada fácil, mas não bastasse toda a burocracia legal, algumas imobiliárias complicam ainda mais o processo, cometendo abusos contra os locatários. Taxa de reserva de imóvel, multa por atraso na entrega das chaves, cobrar para fazer análise de cadastro. É preciso ficar atento. Tudo isso é ilegal. Conseguir o fiador é apenas uma de tantas outras dificuldades para alugar um imóvel. Você vê o anúncio, se interessa pelo imóvel, liga na imobiliária ou para o locador, pede para olhar o apartamento. Aí vem a primeira exigência. Você tem no máximo 2 horas para devolver as chaves, sob pena de pagar multa pelo atraso. Isso é ilegal, mas é prática comum em muitas imobiliárias. Renata foi pega na etapa seguinte. Depois de ver e gostar do imóvel, ela pediu para a imobiliária reservar o apartamento por um dia. O corretor disse que reservar, ele até reservava, mas só mediante pagamento. Ele falou que para eu fazer qualquer reserva, eu precisava pagar uma quantia referente a 6 dias de aluguel, né? E aí eu falei para ele que ia ter resposta à noite, pedi para segurar um pouco, né, para poder de noite dar uma resposta, ou à noite mesmo fazer a transferência, e ele disse que não tinha como, né, ou você paga a reserva de chave, ou então ele poderia dizer, já foi locado e você não teria nenhuma garantia. Isso não é legal, as imobiliárias não podem cobrar nenhuma taxa para garantia que segura o imóvel até que o cadastro seja aprovado, isso absolutamente não existe. A única forma de você pagar por um imóvel é você tendo um contrato de locação. Se alguém concordar, não, eu quero fazer uma locação, digamos, por 1 semana, até que eu complete a documentação, isso ele pode. É arbítrio de quem faz a locação. Mas cobrar taxa para segurar o imóvel, isso não existe, não está na lei, e quem estiver fazendo, está fazendo errado e corre o risco de ser punido. De acordo com a lei do inquilinato, constitui contravenção penal, punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa de 3 a 12 meses o valor do último aluguel atualizado, revertida em favor do locatário, exigir, por motivo de locação ou sublocação, quantia ou valor além do aluguel e encargos permitidos. O Conselho Federal de Corretores de Imóveis também prevê sanções administrativas, que vão desde uma advertência oral à cassação da licença para funcionamento. A questão da taxa cadastral é outra ilegalidade. Nós até tivemos aqui no Conselho Federal uma ocasião que editamos uma resolução de número 334, que permitia essa cobrança de taxa, mas ela foi considerada ilegal e não se pode cobrar taxa de para a confecção de cadastro. O que nós temos que oferecer, inclusive, quando imobiliária, para o pretenso locatário, é a possibilidade ou de ele contratar uma empresa terceirizada, mas não podemos coagi-lo a isso, ele contrata se quiser, porque se não quiser, ele próprio pode providenciar, segundo a recomendação da imobiliária, quais as certidões que ele tem que trazer, e ele mesmo pode providenciar essas certidões e traz todas essas certidões prontas e oferece para a imobiliária, e a imobiliária daí faz a análise de crédito, não pode cobrar por isso. Renata acabou decidindo por outro apartamento. Mesmo assim, o corretor disse que não poderia devolver o valor todo. Eu desistindo, né, que foi o que aconteceu, eu teria restituição de 50% do valor que foi pago por essa reserva. Nós temos várias formas para resolver isso. Uma delas é procurar o próprio Conselho Regional de Corretores de Imóveis e pode chegar na sede do próprio Conselho e fazer uma reclamação, abre-se o processo administrativo contra essa empresa. Esse processo, no entretanto, ele só permite a punição administrativa da empresa, ele não promove a reparação do dano. A reparação do dano tem que ser feita por via judicial. Se a pessoa quiser devolução do dinheiro, terá de entrar na justiça. Aí um caminho ideal seria, talvez, o Tribunal de Pequenas Causas Cíveis, para obter a devolução do dinheiro que ele pagou indevidamente. Como os contratos de aluguel são regidos por legislação específica, eles não sofrem a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Por isso, não adianta acionar o PROCON. Para corrigir eventuais abusos, só mesmo acionando a Justiça. Se o locatário, o pretenso locatário, acha abusiva alguma taxa que a imobiliária está cobrando, ele poderia também discutir esses valores na Justiça. No PROCON não é possível. No entanto, em algumas situações muito específicas, seria possível sim ao PROCON ajudar o consumidor, principalmente em casos em que não está se discutindo os termos do contrato.
e se houve ou não o pagamento, se o nome do consumidor foi negativado indevidamente. Esses casos o PROCON poderia sim fornecer um auxílio ao consumidor. Um caminho mais curto também pode ser o diálogo. Vou conversar com ele novamente, né, e argumentar e falar o que né, ligar no conselho, saber exatamente qual é o caminho, qual é o meio adequado e ligar para ele e tentar, né, com que eu consiga restituir o valor integral, né. Envie sua sugestão para o Repórter Justiça. Nosso endereço é o repórter.justiça@stf.jus.br.